Estávamos em 1976, 1977, nas vésperas do início de circulação do jornal Lampião e da fundação do Grupo Somos, que foi a primeira ONG ou o primeiro grupo independente de afirmação homossexual no Brasil. Eu fui um dos fundadores desse grupo. Aliás, sugeri o nome Somos. Acontece que eu já estava de volta para São Paulo em 1977 e o Antônio Crisóstomo me convidou para colaborar num novo jornal, que seria o Lampião, dirigido pelo Aguinaldo Silva no Rio e por Darcy Penteado e João Silvério Trevisan em São Paulo. E como eu estava de volta para São Paulo, eu acabei sendo apresentado ao João Silvério Trevisan, que naquela época estava ajudando a fundar, junto com Jean-Claude Bernardet, com Jorge Schwartz, com vários outros integrantes, aquilo que seria o primeiro grupo gay, vamos dizer assim, afirmativo, politizado e tal. Porque até então os grupos existentes eram grupos de amigos, que faziam no máximo um fanzine, um boletinzinho, frequentavam algumas casas noturnas. E quando o grupo era muito discreto, que a gente chamava de entendido, eram só frequentadas as casas das pessoas, algumas festinhas e tal. O pessoal mais desmunhecado, mais solto, mais efeminado, os travestis propriamente ditos também, esses já frequentavam assim, as casas noturnas, já tinha uma pegação externa mais atuante na rua e tal, mas a repressão era muito ruim. Então era muito perigoso você fazer pegação na rua, porque a qualquer momento você podia ser parado por um camburão e ia para a cadeia mesmo, não tinha jeito. Mesmo com documentos, mesmo com carteira profissional, eles não queriam saber. E era arbitrariedade total, você não tinha... É muito difícil imaginar hoje o que era o regime militar. Você não tinha a quem apelar, você não tinha defensores, você não tinha imprensa do seu lado para denunciar, você não tinha nada. Então o Lampião foi realmente um jornal pioneiro porque ele dava espaço justamente para essas questões. E não só questões da minoria entre aspas, Nós éramos muito mais maioria do que eles imaginavam, mas de qualquer forma, minoria gay, minoria negra, minoria feminina, minoria idosa, índia, etc. Enfim, começamos a dar espaço para esse pessoal. Obviamente, estando, vamos dizer, caindo de cabeça dentro de um grupo gay, eu ia acabar pendendo mais para aquele lado homossexual, que era realmente a minha tendência, que estava um pouco reprimida. Então a experiência heterossexual pregressa foi muito superficial, muito curta, muito irresponsável. Eu não tinha intenção de constituir família, ter filhos, essas coisas. Agora, com homens eu tinha uma perspectiva, só que ainda havia um entrave, que era o seguinte: uma grande contradição. A minha vida literária sempre foi baseada no paradoxo, na contradição, aquela dualidade entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o mocinho e o bandido, porque a relação sadomasoquista pressupõe uma troca de papéis antagônicos. E só que na vida real nós não vivemos uma dualidade, a gente vive uma pluralidade, uma diversidade. E o Grupo Somos, quando começou, havia uma ideologia importada dos Estados Unidos que era a anulação dos papéis sexuais machistas, heterossexuais. Então, em vez de macho dominante e mulher dominada, ou o equivalente em termos de gay ativo e passivo, nós teríamos que igualar papéis, nivelar papéis. E, então falava-se muito em igualdade, falava-se muito em anular as diferenças, a relação de poder no sexo, que era justamente o que eu não queria vivenciar. O que me atraía era a relação de poder no sexo, a relação do dominador e do dominado, porque eu tinha uma tendência masoquista que eventualmente poderia se converter numa tendência sádica, mas que tinha que haver essa relação de poder.
Então, o que aconteceu? Dentro do Somos, eu reprimi isso de novo para poder defender uma causa comum, juntamente com todo o grupo. Então, a gente falava daquelas questões mais gerais, mas não se entrava nessas questões específicas da sexualidade, que é o fetichismo, o sadomasoquismo, né? Então, isso foi sendo adiado, e eu só extravasava isso na minha obra literária. Aí sim, aí a podolatria, o fetichismo e o sadomasoquismo comiam solto, sempre comeram. Mas o tempo foi passando, né? Vamos dizer, a normalidade democrática foi sendo restabelecida, conjuntamente com a liberdade de imprensa, e aí que começou a surgir a verdadeira divergência de tendências. Por quê? Com a imprensa sem censura, cada um ia seguindo a sua verdadeira tendência. Então, aqueles que eram trotskistas iam fazer uma coisa, os marxistas de outras tendências iam fazer outra coisa, aqueles que não eram necessariamente marxistas iam fazer outra coisa, e aí cada um foi para o seu lado. Até que essas diversidades se traduziram naquilo que realmente são individualidades, porque a verdadeira diversidade está na individualidade. Cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência. Não existe um padrão homossexual, não existe um padrão heterossexual. Nem mesmo aquelas escalas do Kinsey ou do relatório Haidt não valem. Aquilo é ficção científica, não é? É ficção de laboratório. Mas tem que haver algum parâmetro, né? Então, a gente aceita isso artificialmente. Na vida real, as coisas são muito diferentes. Cada caso é um caso, e quando você combina com alguém em termos sexuais ou em termos intelectuais, essas individualidades vão se ajustando naquilo que tem em comum, mas mesmo assim há muita divergência. Essa é a experiência de vida que vai dando para a gente. Bom, nos anos 90, eu perdi totalmente a visão. Aí o outro olho também foi para o buraco, eu já estava com cerca de 40 anos. Aí eu realmente caí numa realidade muito mais trágica, que é a realidade da cegueira total. Eu vivenciava uma espécie de cegueira parcial. Então aquela contradição entre o certo e o errado, o bom e o mal, também se traduziu depois na relação entre o claro e o escuro, entre a luz e a escuridão, as trevas, porque eu já sabia o que era a luz, já sonhava colorido, mesmo depois de cego, e aí vivenciava uma relação de escuridão total. E aí vamos dizer, vivenciei o meu masoquismo de uma forma mais realista, porque no jogo SM, ou no contrato SM, o escravo pode ser vendado, mas essa venda é temporária, certo? Uma vez que acabou, vamos dizer, a brincadeira ou a sessão, a venda é retirada e o escravo deixa de ser escravo. No meu caso, não. Eu tinha uma venda permanente, então é uma conscientização de que eu estava permanentemente fadado a ser submisso e a sofrer abuso. Aí voltou toda aquela memória dos abusos de infância e eu comecei a fantasiar muito em cima daquilo, né? Daquelas curras de infância, daquele bullying sexual. Isso forneceu um monte de material para a minha literatura, né? E acabou sendo, finalmente, alcançado pela pesquisa acadêmica. As questões da diversidade também foram muito discutidas. O Grupo Somos já não existia há muito tempo. Depois dele, dentro do Grupo Somos, houve uma divergência. A primeira divergência foi com a convergência socialista, divergência com a convergência, porque a convergência socialista de tendência trotskista queria cooptar todo o Grupo Somos, e uma parte desse grupo não estava a fim de ser cooptado por uma tendência de esquerda, né, muito limitada. Nós queríamos uma visão mais ampla do mundo, né, mais poli. Então, divergimos, formamos outro grupo. Depois esses grupos se extinguiram por si. Inclusive tínhamos subgrupos de lésbica, de travestis e tal. Mas aí surgiu o GGB, o Grupo Gay da Bahia, em 83, e ele existe até hoje. O Grupo Dignidade de Curitiba, outros grupos que tiveram vida mais longa, não é? Mas o nosso pioneirismo bastou. Eu
participei de uma época muito difícil, onde você reunir meia dúzia de pessoas na rua era praticamente impossível, que você seria ou linchado pela população, ou agredido pela polícia, ou preso. Seria impensável uma passeata gay, quanto mais uma parada, né? E aí, quando foi em 2001, já no início deste século, né, eu fui convidado a compor o hino à diversidade, juntamente com a Laura Finocchiaro e vários outros, porque a parada gay daquele ano foi bem maior do que as anteriores, e daí para frente a tendência era crescer, cada ano crescer, né? E aí, falar de diversidade já era uma coisa comum, e o respeito às diferenças individuais, aos comportamentos e às histórias de vida já era uma coisa normalmente aceita, né? Então, já era encarado com naturalidade que um gay não apenas fazia isso ou aquilo, ele podia fazer muitas coisas diferentes, que não existia apenas penetração, não existia apenas o ânus, e, enfim, essas coisas foram sendo reconsideradas, digamos assim.